eu vou continuar a falar sobre esse resumo desse livro do mestre Showa Kokusui, que é a Autodefesa Psíquica na Prática, que ele vai passar para a gente as técnicas para nós nos protegermos de ataques, tanto de ataques intencionais quanto não intencionais. E nesse estudo, no vídeo passado, eu falei sobre os três tipos de aura. E eu vou colocar aqui uma figura que tem no livro, e eu vou reproduzir para nós vislumbrarmos como que essas auras, elas ficam ao nosso redor dos nossos corpos, essas auras sutis. E voltando aqui, então, ainda não chegamos na parte em que ele vai ensinar essas técnicas. Ele vem antes explicando para nós o porquê que nós precisamos nos proteger, o que que é uma proteção psíquica, e vem nos falar das auras, e agora ele vem falar do quê? Das formas de pensamento, que nós já estudamos, já vimos lá naquele livro, Formas de Pensamento, que a gente fez um resumo do livro todo. E ele cita exatamente aquele livro que nós usamos aqui como resumo, que é a Annie Besant e o Charles Leadbeater. E, então, assim, antes de entrar nas técnicas, ele vem explicando exatamente isso, ou seja, ele vem introduzindo, ele vem trazendo esse conhecimento antes, né, para ir embasando, para quando a gente for lá fazer as técnicas, a gente saber com o que que a gente está lidando, né? Então, nesse momento aqui, depois que ele leu sobre, nos explicou sobre as auras que nós temos, né, ele vem falar exatamente sobre as formas de pensamento. Ele chama aqui no livro como entidade de pensamento. Então, entidade de pensamento, forma pensamento, ou formações ideoplásticas, usando o linguajar espírita, mas, ou seja, então isso é bem importante. Por quê? Porque como nós vimos lá naquele outro estudo, essas formas de pensamento, essas entidades de pensamento, ela também pode interferir no nosso equilíbrio psíquico, nosso equilíbrio mental, essas formas de pensamento, elas podem estar nos ambientes e podem nos afetar. Então, né, nós conhecemos que a gente estudou, mas se a gente vai pegar exatamente, primeiramente, só esse livro aqui, ele introduz para a gente saber que existe esse tipo de ataque. E aí ele fala o que nós já estudamos e já sabemos, né? Que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos produzem o que ele chama, então, de uma entidade de pensamento, tá? Vamos usar a forma pensamento que para nós fica mais para nós, a gente faz a ligação com aquilo que a gente já estudou. Então, assim, ó, o nosso pensar e o nosso sentir, eles estão intimamente ligados. Ou seja, eu não consigo pensar em alguma coisa sem sentir, sem ter alguma reação de sentimento. Ou ao contrário, eu não consigo sentir alguma coisa sem pensar. Então, essas duas ações, elas estão intimamente ligadas. É como se essas duas atividades se interpenetrassem na nossa rotina diária. E aí, o mestre Showa Kokusui vem trazer esse conhecimento desses clarividentes, que é o Charles Leadbeater e a Annie Besant, que são aqueles filosóficos esotéricos, né? Reafirmando que toda vez que nós pensamos, veja, não é de vez em quando, não é vez ou outra, eles afirmam isso, que toda vez que nós pensamos e sentimos, nós criamos essa entidade de pensamento. Ou seja, essa forma de pensamento nós criamos o tempo todo, porque nós estamos o tempo todo pensando, estamos o tempo todo sentindo. Essa forma de pensamento, ele é esse ser, vamos dizer assim, essa entidade viva que é produzida pelo nosso pensamento. Essa forma de pensamento, ela é criada, ela é feita por uma substâncias etéricas, substâncias astrais ou substâncias emocionais ou mentais. Ou seja, como nós vimos naquele estudo, quando eu penso conforme a característica do meu pensamento ou do meu sentimento, eu vou utilizar da matéria de um desses meus corpos para formar, junto, somando com mais outras substâncias, formar esta forma de pensamento. Então, essas formas de pensamentos, ele só está reafirmando aquilo que a gente já aprendeu. Elas são formadas por substâncias oriundas dos nossos corpos. Corpos quais? Etéricos, astral, mental, ou astral, emocional ou mental. Ou seja, elas são vindas, oriundas dos nossos corpos. Nós, matérias que se desprendem dos nossos corpos e acabam, se somam com outras substâncias etéricas e outras substâncias astrais ou etéricas também existentes no ambiente e se somam e formam essa entidade de pensamento. Essa forma de pensamento, então, nós já aprendemos, ela pode ser definida ou indefinida, ou seja, definida ou uma forma vaga. Ela pode ser fraca ou ela pode ser poderosa, a depender do quê? A depender da clareza, a depender da precisão do meu pensamento. Além disso, essa forma de pensamento, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, dependendo do quê? Do tipo do meu pensamento. Se o meu pensamento é negativo, farei uma forma de pensamento negativa. Se o meu pensamento for positivo, farei uma forma de pensamento positiva. Por exemplo, se eu sentir ira, se eu sentir raiva, eu vou criar uma forma de pensamento negativa. Se eu sentir compaixão, se eu sentir amor, eu vou
criar uma forma de pensamento positiva. Eu acho que isso eu só estou repetindo, é mais do mesmo do que aquilo que a gente já viu no livro e no estudo, no resumo das formas de pensamento. Bom, mas nós criamos, quando nós pensamos ou sentimos, nós criamos um campo de irradiação psíquica, tá? O que que é isso? Esse campo de irradiação psíquica é como se fosse, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma vela. No momento, eu tenho uma vela. No momento que eu vou acender essa vela, essa chama, vamos chamar assim, essa chama, ela é a forma pensamento. Essa chama, ela é a entidade pensamento. Aquele halo de luz que aparece quando eu acendo esta chama é o campo de radiação psíquica. Então, é como se nós tivéssemos uma torre de transmissão, essa torre de celular, de televisão, ela emite ondas, ela emite sinais, certo? Então, quando nós pensamos, né, no momento em que eu estiver um pensamento ou um sentimento, eu formo esse campo energético à minha volta, né? E do que é feito esse campo energético? De substâncias mentais, de substâncias emocionais ou de substâncias etéricas. Conforme o tipo de pensamento, eu vou utilizar um pouco dessas substâncias dos meus corpos para formar essa entidade e esse campo de irradiação psíquico. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou muito zangada com você. Eu, zangada apenas com uma pessoa, certo? Mas como eu irradio esse campo energético da raiva, da ira, esse campo energético que eu estou aqui criando e irradiando, também vai afetar as outras pessoas que me cercam. Mesmo que eu estou com uma raiva apenas de você, a partir do momento que eu crio esse campo energético, as pessoas que estão à minha volta também serão afetadas por esse campo energético. Do mesmo jeito, quando entramos em contato com uma pessoa feliz, uma pessoa radiante, nós nos sentimos felizes. Por quê? O campo de radiação psíquica daquela pessoa também me atinge. Ela irradia um campo energético de felicidade e aquele campo me contamina. Então, aqui nós aprendemos a diferenciar que a forma, pensamento, entidade, pensamento é uma coisa e o campo de radiação psíquica é outra coisa. Ou seja, a forma, pensamento em si, ela contém o conteúdo do meu pensamento. E esse campo energético ele é formado pela qualidade do meu pensamento, se é positivo, se é negativo. Então, essa é a diferenciação que existe entre os dois. E por que que ele está falando e fazendo essas explicações e trazendo essas formas de pensamentos? Porque uma das funções da autodefesa psíquica é exatamente nós aprendermos a nos proteger dessas entidades de pensamento, que são direcionadas a nós, entidades de pensamentos negativas. Então, uma das funções da nós aprendermos a fazer essa nossa proteção é para que essas formas de pensamento que estão sendo direcionadas a nós, intencionalmente ou não, nós saibamos nos defender dela. E ainda mais, nós nos protegermos, ou seja, nós sabemos colocar um escudo em nós também desses campos de irradiação. Porque nós vamos até um local, até um ambiente, e nós vamos estar lá à mercê desses campos de radiação. E aí nós vamos aprender também a nos proteger dos campos de radiação psíquica das pessoas. Nós também vamos aprender a absorver e principalmente remover essas energias desses pensamentos negativos que oriundos, por exemplo, de locais de trabalho, nós estamos lá trabalhando, ou nós estamos em casa e nós temos um ambiente bastante carregado, nós vamos aprender, então, a absorver e principalmente remover essas energias. E, por fim, desintegrar psiquicamente essas energias ou pensamentos negativos de um determinado local. Nós podemos ir naquele ambiente e vamos aprender com técnicas como que nós fizemos para limpar aquele ambiente. E ele vem falar dos 5 tipos de pensamentos que nós mais precisamos nos proteger. Então, ele fala assim, olha, nós temos que proteger-nos de pensamentos enfraquecedores, e daí ele faz toda a explicação do que seriam esses pensamentos enfraquecedores. Nos proteger, aprender a nos proteger de pensamentos agressivos, de pensamentos snobs, de pensamentos racistas, o que isso provoca em nós, e a gente deve saber aprender a nos protegermos e nos livrar desse tipo de pensamento, de pensamentos que nos escravizam e, por fim, pensamentos violentos. Então, são 5 tipos de pensamento que ele fala assim: olha, todo ser humano precisa aprender a se proteger ou absorver essas energias e desmantelar dos nossos corpos ou dos nossos ambientes esses 5 pensamentos. Vamos entender que, quando ele fala que nós precisamos nos proteger de pensamentos enfraquecedores. O que ele está querendo dizer? Que quando nós estamos num ambiente, vivendo, por exemplo, num núcleo familiar, e que as pessoas nos criticam, nossos pais, uma criança, por exemplo, em que ela vive naquele ambiente, em que ela é criticada pelos seus pais. No momento que esses pais estão fazendo essas críticas, eles estão criando formas de pensamento. E essas formas de pensamento vai entrar em ressonância com essa criança e vai viver ao lado dessa criança. E vai estar ali influenciando, desequilibrando o viver
dessa criança. Então, esses pensamentos enfraquecedores, eles são oriundos de pessoas que fazem críticas desfavoráveis. Então, é como se fosse alguém dizendo, fazendo críticas a você. E isso vai te trazendo insegurança, isso vai te trazendo baixa autoestima. Ou seja, essas formas, pensamentos, acabam se colocando na sua aura e você, de alguma forma, faz ressonância com essas críticas e acabam, então, por te deixar mais insegura, te deixar com menos valia, fazer com que a sua autoestima fique mais ainda rebaixada. Então, são comentários depreciativos, são críticas destrutivas. Todos esses tipos de comentários são gerados e criados formas, pensamentos que vão estar coladas às suas auras. E isso vai te acarretar desequilíbrios. Então, nós precisamos saber nos proteger desse tipo de pensamento enfraquecedor. E ele comenta que esse tipo de comentário depreciativo, esse tipo de críticas, eles baixam o nível de autoconfiança e acabam, quando eles se perpetuam, eles acabam por criar um tipo de programa, como se fosse um programa mesmo mental, que se colam aos chakras, determinados chakras, eles se colam nesses chakras e eles ficam como que lançando estímulos de baixa autoestima para a vítima, para a pessoa. E essas críticas, esses comentários depreciativos, eles podem ser intencionais ou não, mas o efeito que se dará sobre a vítima vai ser o mesmo e vai afetar psicologicamente a pessoa que recebe essas formas de pensamento, esses pensamentos. E nós podemos pensar e lembrar e conhecer, se não aconteceu conosco, mas com várias pessoas que passaram por esse tipo de sistema familiar, onde foram muito criticados, e o mal que isso acarretou, ocasionou nesses adultos hoje, né, que não souberam, né, não sabem se proteger. Então, esse é uma dos pensamentos dos quais nós precisamos aprender a nos protegermos. O outro pensamento que também nós precisamos aprender a nos proteger são os pensamentos agressivos. E é engraçado aqui porque ele fala que esses pensamentos agressivos, eles podem ser inclusive utilizados até por vendedores que dominam essa técnica e que acabam, através do pensamento, forçar as pessoas a comprar, inclusive, coisas que eles nem têm vontade de comprar. Mas a técnica é tão bem aplicada que esses pensamentos são extremamente poderosos, agressivos, violentos. Veja, são pensamentos, não é verbal. Apenas o pensamento faz com que crie essas formas de pensamento para convencer determinada pessoa a realizar coisas que ela não realizaria se estivesse livre e consciente do que estivesse se passando. Então, esse pensamento agressivo não é no sentido de agredir verbalmente, é no sentido agressivo de que forçar você a fazer coisas que normalmente você não faria. A proteção em relação aos pensamentos snobs não significa que a pessoa precisa depreciar você, que a pessoa precisa verbalizar essa depreciação. Não são através de pensamentos ou apenas de atos. São aquelas pessoas que já têm dentro de si esse esnobismo, essa comparação de que ela é superior aos demais, e aí ela age de tal forma, ela tem já esse pensamento snob com ela, mas ela age de tal forma que acaba por criar essa atmosfera, essas formas de pensamentos que vão atingir você, e nessa comparação você já se coloca como se você fosse uma pessoa inferior, vamos dizer assim. Ele coloca aqui, olha só, pessoas com sentimentos profundos de inferioridade, mas que alcançaram algum grau de sucesso. Então, essas pessoas que têm esse pensamento snob, na verdade, são pessoas que têm um alto complexo de inferioridade, mas financeiramente, numa classe social, conseguiram se elevar. Então, tiveram sucesso, prosperidade, mas não trabalharam dentro de si o seu complexo de inferioridade. Então, essas pessoas, elas podem sentir necessidade de rebaixar os outros psicologicamente. Então, ela sente essa necessidade de fazer com que os outros sejam atacados psiquicamente e acabam por formar esses pensamentos snobs e que nós precisamos saber nos proteger desse tipo de pensamento. E sobre o pensamento racista, que é um outro tipo de pensamento, ele fala que nós precisamos sim saber nos proteger em relação a esses pensamentos racistas, porque esse não é um pensamento que é dirigido a uma pessoa, mas é um pensamento tão forte porque é dirigido a toda uma raça, ou a todo um país, ou a toda uma religião. E é um pensamento muito perigoso por causa disso. E esses pensamentos racistas, eles podem ser apenas pensados ou verbalizados. E foi, então, detectado, foi visto por médiuns clarividentes que as vítimas oriundos desses pensamentos racistas, elas detinham nas suas auras verdadeiras formas, pensamentos de raiva, de ódio, de baixa autoestima. Era projetado nas suas auras esses pensamentos de inferioridade, pensamentos de desesperança, de acusação, acusações não verbais, acusações que não eram expressas verbalmente, mas acusações
não justificadas, acusações. Essas vítimas, então, esses clarividentes observavam nessas vítimas a sua aura carregada dessas formas de pensamento, de acusações não justificadas. Então você imagina essa pessoa que é vítima desse pensamento racista, o que ela carrega à sua volta. E elas ficam e são bombardeadas constantemente por essas formas de pensamentos que ficam coladas à sua aura. E o outro tipo de pensamento dos quais nós precisamos nos proteger são os pensamentos que escravizam. Então, ele traz o exemplo de homens, por exemplo, que estão apaixonados e que não conseguem deixar de pensar, acabam por destruir lares, destruir relações, destruir famílias. Então, esses pensamentos são oriundos de situações de relacionamento que acabam por escravizar o homem ou a mulher, conforme o caso. E esses pensamentos não deixam que o homem possa pensar racionalmente, em que ele possa fazer a sua tomada de consciência para saber que ele está à mercê desses pensamentos escravizantes e eles não vão agir, não vão conseguir agir racionalmente, vão por a perder a sua família, o seu relacionamento. E o mesmo acontece com algumas mulheres também, que ficam escravizadas nesses pensamentos e não adianta você falar, não adianta você argumentar, porque elas não conseguem pensar racionalmente por conta desses pensamentos que escravizam. E se cria entre essas pessoas verdadeiros cordões energéticos que ligam, mas está muito vinculado à energia sexual. E esses cordões são difíceis de se quebrar, de se romper. Nesses casos em que há esses pensamentos escravizantes e há energia sexual envolvida nesses cordões, uma das formas de se quebrar, se romper essa ligação é utilizando a terapia prânica, que a gente vai ver um pouco sobre terapia prânica em outro momento. E o último tipo de pensamento é o pensamento violento. Então, vamos fazer a diferença: pensamento agressivo é uma coisa e o pensamento violento é outra. Quando há um tipo de briga, quando há muita discussão ou coisa assim, se cria esse pensamento violento. As pessoas envolvidas nessa discussão, elas vão automaticamente projetar esses pensamentos violentos contra o outro. E esses pensamentos violentos, eles podem se manifestar tardiamente, mais tarde, como doenças físicas. Para você ver como é grave isso e como isso pode acontecer. Por isso que a gente precisa também conhecer um pouco de autoproteção psíquica, para nesses casos nós sabermos como nos proteger com esse escudo, na verdade, em relação a esse pensamento e todos os outros. Ficamos então hoje por aqui, sabendo aí quais os pensamentos que nós precisamos evitar o contato conosco e como que nós vamos nos defender em relação a eles. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse campo de radiação psíquica.